Felca vacilou nesse vídeo sobre adultização infantil? Bom, pessoal, eu geralmente não falo sobre esse tipo de assunto no canal, mas acho importante trazer porque é um assunto muito pertinente. O Felca trouxe à luz toda a podridão da internet quando nós estamos falando de crianças. E crianças vendem. Pois é, as crianças vendem, principalmente quando o adulto responsável pela imagem delas adultiza essas crianças. E assim, gente, é um assunto muito importante, precisa ser mais visto. Tem gente que passa pano, tem gente que acha que é besteira, mas não é besteira. Na verdade, é muito mais grave do que parece. Vamos lá, porque a Bel para a Menina se pronunciou sobre esse vídeo do Felca, onde ele cita a situação com a mãe. Eu não sei se vocês se lembram, mas há uns anos atrás, a mãe da Bel se envolveu em uma polêmica muito grande. As pessoas disseram que ela estava se aproveitando da imagem da filha para ganhar dinheiro sem se preocupar com a saúde da mesma e também com o psicológico da Bel. E aí surge o questionamento, será que a mãe da Bel merecia aparecer no vídeo do Felca? Porque, segundo a Bel, não. Inclusive, ela não ficou muito contente com o que foi dito. Quando a Amanda comentou no vídeo dela de pronunciamento, pelo visto ela não viu o vídeo, a Bel respondeu, vi sim, vi e tive que escutar ele falando mentiras relacionadas a mim e a minha família. Vamos entender se o Felca vacilou, exagerou ou se a Bel está cega. Vamos começar com o que ele falou da Bel e depois a gente vai para os outros assuntos. Agora vamos adentrar um pouco mais fundo na Toca do Coelho. Vocês conhecem a Bel para Meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel, derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Vou oferecer trecho. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, eu vou passar mal. Esse trecho é de 2019, quando a Bel era uma criança. Depois da exposição desse vídeo, surgiram vários outros. Mãe, eu quero ir com essa. Não, gente, é porque faltem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim ver a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas, mas eu quero abordar isso sobre outra perspectiva, não é só sobre os trechos. Pessoal, o movimento contrário foi tão grande, vocês não têm noção. Órgãos responsáveis por proteção de menores se envolveram, teve processos para remover a guarda e separar a mãe da Bel, foi parar na TV e transbordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança. Tanto o material quanto a exposição, as críticas. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do cálculo? Uma criança? Cara, as pessoas definitivamente não sabem o que é um trauma. E, gente, no meu caso, foi uma coisa muito grande. Tipo, você ligava a TV e via a pessoa falando um monte de mentira sobre mim. Ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio, gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo. A culpa que ela sentiu, o trauma, em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra atacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Ah, mas a criança que pediu pra fazer vídeo... Criança pede pra comer terra, pô. A responsabilidade é do tutor, óbvio. Eu fiquei, 2 anos sem gravar e era o que eu fazia todo dia. Então foi muito doloroso. A questão, gente, é que eu quero justiça porque até hoje a minha família tem que responder judicialmente por crimes que eles nunca cometeram. Existia provavelmente um interesse mútuo e hoje temos uma adolescente traumatizada. Um trauma pode te acompanhar a vida inteira e você não tem que medir, isso foi bobo. Dor não se compara. A exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet e é bom combater agora antes que piore. A resposta da Bel foi essa aí. Ai, você viu que você apareceu no vídeo do Felca? Gente, eu não pago internet pra me ver! É um pouco fora de moda em 2025 você achar que a Bel para Meninas, aquela que estava com 2 mochilas na mão, que juntando dava um salário mínimo, estava sendo maltratada. Gente, aqui é um ponto muito importante. Por mais que ela estivesse sendo bem tratada, usar os valores de uma mochila como se o amor dos pais estivesse pautado naquilo que eles compravam para ela é uma coisa um pouco sem noção para falar, né?
Até porque nós sabemos que crianças ricas, que tinham de tudo, já foram vítimas de pais ruins. Então não faz muito sentido, mas vamos continuar aqui. Aquela que estava no mar se afogando, mas ela também tem um pai que salva a vida. E tava com ela lá. Não, Bel, mas se não fosse verdade, o conselho tutelar não ia na sua casa. Gente, tem criança vendendo bala na rua. E o conselho tutelar não vai lá. Eles estavam muito ocupados protegendo uma menina super privilegiada, com a família maravilhosa, com tudo em dia, com notas boas. Galera, se os meus pais fossem daqueles que acham que criança é burra e não tem sonho, não tem vontade, e não tivessem, né, me apoiado na minha carreira da internet, hoje em dia eu ia ser uma desempregada sem vocação. É legítimo o sonho da Bel, até porque quando eu era criança eu também queria ser youtuber e assim foi. Mas, gente, é muito complicado porque a gente tem que tomar cuidado com a forma que nós fazemos os vídeos. A Bel até chega a culpar a mídia por tirar coisa de contexto, e realmente a mídia tirou algumas coisas de contexto, mas alguns vídeos que foram postados no canal da Bel foram muito sem noção. Foram feitos de forma muito sem noção, sensacionalista, e é complicado cobrar o público, sendo que o vídeo já foi feito. Ah, mas não foi por querer, aconteceu. Tá, mas não tem ninguém pra revisar o vídeo e pensar, será que vai dar ruim se a gente postar um vídeo da nossa filha vomitando? É complicado. Pra você ser famoso hoje em dia, ganhar visibilidade é muito difícil, tá? Então começar lá no início foi a melhor coisa e eu não trocaria por nada. Mas a internet é uma cadeia alimentar. Alguns têm que sair pra outros poderem crescer. E como isso acontece? Criando uma fake news ali e tal. Gente, eu não chamei vocês de robô, nunca, tá? O que aconteceu foi que eu falei o seguinte: nada acontece do dia pra noite. Se aconteceu, é porque tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa, tem alguém por trás mexendo os pauzinhos pra aquilo dar certo. Gente, eu gosto muito da Bel, tá deixando bem claro, mas foi uma fala generalizada, assuntos hiper importantes bombaram da noite pro dia e foram resolvidos. Enfim, às vezes acontece, e às vezes a pessoa que está mexendo, os pauzinhos, como ela diz, nem sempre está mal intencionada, ela só quer ajudar aquela causa, como foi o caso do Felca agora. Inclusive, a monetização desse vídeo dele vai para ONGs que ajudam as crianças em relação a esse tipo de situação. Então, honestamente, é uma fala muito generalizada. Isso não é novidade não, mas a justiça do Brasil não é das melhores e negligencia muita gente. E a minha família foi negligenciada. Eu fui a sortuda de ser sorteada, né, pra falarem que a exposição na internet é ruim e tal, galera. Eu tava gravando sozinha ou tinham milhares de outras crianças que vocês também viam vídeo? Mas tem diferença, né? Tem uma grande diferença. E por acaso o conteúdo era muito diferente, ou elas também faziam trollagem, elas também choravam. Era ali uma coisa natural, espontânea, sabe? Que se não tivesse sendo gravado, a pessoa ia estar ali fazendo um desafio em casa. Ai, não gostei, vomitei aqui porque não gostei do sabor. Gente, o que tem de mal nisso? Vou explicar pra você o que tem de mal nisso. Gente, o problema não é se ela poderia vomitar em casa também, sem estar gravando. O problema é que isso foi gravado, publicado e usado como entretenimento, o que muda totalmente esse contexto. Uma coisa é algo acontecer de forma privada e voluntária, e outra completamente diferente é isso acontecer diante de uma câmera, sendo monetizado. Passa um tom exploratório, ela querendo ou não, é a verdade. Por isso, na minha opinião, ela trouxe um falso paralelo sobre a situação ao dizer que poderia acontecer em casa sem ela estar gravando. Porque o ambiente e a pressão não são iguais. Quando você liga uma câmera, a performance é diferente. Óbvio que a fake news não foi uma coisa boa, não me trouxe coisas boas, hate é normal, mas o que fizeram foi injusto. E o que me incomoda é justamente a injustiça e a negligência mesmo. Mas todo mundo que me acompanha já sabe o que aconteceu, se arrepende, sabe que foi um surto coletivo. Você ser manipulado pela mídia é muito fácil. Eu sou, todo mundo é, sabe? Você vê uma coisa ali que parece real e não é. Então eu só acho meio chato até hoje me usarem como pauta de foi forçado a gravar, tem uns pais ali ruins. Gente, pode até ser que aconteça, mas não foi o meu caso. O meu caso é um caso exclusivo. Pode não ter sido mesmo, mas eles fizeram parecer, mesmo que sem querer. E acabaram lidando com as consequências mais tarde. Alguns vídeos, principalmente envolvendo crianças, não podem ser postados, mesmo que a situação não tenha nenhuma maldade ou algo do tipo, justamente porque quando você coloca uma criança em frente a uma câmera fazendo algo que é chocante, assusta as pessoas, uma hora ou outra vai dar ruim, mesmo que a criança tenha consentido. Gente, criança é criança, criança não pode nem responder por ela. O adulto que tem que ter noção do que está sendo postado, do desafio que está sendo feito, justamente para não causar esse tipo de dor de cabeça. Se a Bel passou por tudo isso, foi porque, infelizmente, os vídeos dela acabaram abrindo certas brechas. E eu sei que muitas coisas foram tiradas de contexto, eu entendo, e eu respeito a dor da Bel, é legítima, é muito complicado passar
por situações com fake news, mas alguns vídeos foram sim feitos de forma sem noção e não dá pra negar. Então é uma situação muito complicada pra ela, mas essas coisas poderiam ser evitadas com uma boa revisão. Eu tenho certeza de que se os pais dela tivessem revisado esses vídeos da maneira correta e evitassem certos desafios pra não dar o que falar, ela não teria passado por isso. E o que faz parecer tão perigoso, gente, que tem criança que aparentemente é bem tratada na internet, mas por trás das câmeras, não. Assim como o contrário que aconteceu com a Bel. Por isso é importante a gente saber o que posta. E sim, o que a gente posta, o que a gente passa, acaba dando o que falar, sejam coisas boas ou ruins. E uma hora, tudo isso veio à tona. E a Bel, infelizmente, teve que lidar com esses traumas. Eu respeito muito isso, tá? Gente, eu não estou invalidando a dor da Bel. E é muito complicado falar esse tipo de coisa, até porque ela está dentro desse contexto, são os pais dela. E é muito difícil ver as pessoas culpando os pais, sendo que, aparentemente, né, pelo que ela diz, ela sempre foi muito bem tratada. Mas os vídeos foram sem noção. Essa é a minha opinião. E sobre os outros assuntos que o Felca trouxe, já são assuntos mais pesados e eu vou tentar abordar de forma leve. E se trata da exposição de crianças na internet, como, por exemplo, Ítalo Santos, Camilinha e outros casos também. E é nojento. Na minha cabeça, é algo muito irreal, mas acontece, a gente não pode fechar os nossos olhos para isso, a gente não pode fingir que não ocorre. Antes mesmo de o Felca trazer esse vídeo, eu já fiz vídeos aqui no canal sobre a adultização de crianças. Sempre foi um tema que eu gostei muito de abordar, justamente para as crianças terem noção das coisas. E, gente, criança, infelizmente, não tem muita noção. Mas como eu sei que muita criança me assiste, eu quero que elas pelo menos saibam que não é legal elas se exporem dessa forma, ficar usando roupa curta, fazendo dancinhas com músicas que falam coisas besteirentas. Vocês estão atraindo adultos mal intencionados. O problema é que as crianças não fazem por maldade, mas os adultos veem com maldade, e isso é muito perigoso, muito mesmo. Acho importante abordar esses temas porque às vezes os próprios pais não conversam com as crianças, não têm noção desse tipo de coisa. Então, me assistindo, elas vão ter noção desses perigos e não vão fazer. Sobre o que aconteceu no final, depois de o Felca expor essas pessoas, esses perfis, essas mães e esses pais irresponsáveis que só visam dinheiro, a conta da Camilinha caiu. As outras contas estão sob investigação e o Felca processou formalmente todas essas pessoas e fez muito bem. A gente não pode fingir que não acontece. E, gente, antes mesmo de o Felca falar, eu sempre achei um absurdo a Camilinha, com a idade dela, já ter silicone, se expor daquela forma tão sexualizada. De verdade, não tem como defender, não há justificativa no mundo que limpe o que o Ítalo Santos fez. Não há justificativa plausível. Não há. Não há. Ele é um irresponsável. Eu vou deixar um pouquinho a fala da psicóloga que foi convidada pelo Felca para falar sobre as consequências de crianças expostas dessa forma, para vocês saberem que não é mimimi. Isso é muito grave. E talvez a criança nunca se recupere, mesmo na vida adulta. Ela sempre vai ter aquilo assombrando ela como um fantasma, porque foi a identidade que ela criou, uma identidade vazia, sexualizada e sem conteúdo. Olá. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança, ela está em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela está sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela, né, especificamente. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, como desenhos, como muitas vezes o som, para atrair essa atenção. Enquanto essa criança ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso acaba influenciando a formação da identidade dessa criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ela acaba se perdendo muitas vezes de uma essência. A gente fala de uma formação de dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir. E aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, entender tudo isso nos ajuda um tanto a nos colocar. Historicamente, a gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança. A gente continua lá negando a existência dessa criança e expondo a conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. E por fim, galera, o Felca falou o que aconteceu. Pessoal, enquanto eu fazia esse vídeo, foi iniciada uma investigação contra Ítalo Santos nas promotorias de João Pessoa e Baiuá para apurar possíveis explorações de menor e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também foi instaurado um inquérito policial e o Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Além disso, o Ministério Público removeu as redes sociais de Camilinha. Se você tentar entrar nas redes sociais hoje, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, aparece uma mensagem removida por decisão do Ministério Público. Um acerto para os órgãos responsáveis. Com 18 anos ela volta, com 19 anos ela entende
com 20 anos ela se arrepende. Pessoal, depois da gravação do último trecho, a Caroline Dreher deixou de morar com a mãe e foi morar com a avó. O caso ainda está sob investigação do Conselho Tutelar e há ofícios enviados ao Ministério Público para apuração. A investigação até o momento dessa gravação continua em aberto, com aparentemente mais pessoas da família envolvidas no caso, mas não tem sido feito muita coisa. Agora, eu não consigo imaginar o dano mental que essa adolescente está passando. Meus sentimentos.